Mas eu vou conversar com o doutor Ângelo Pavan. Nós vamos falar sobre... Vocês já ouviram falar? Eu falo que toda vez que o doutor Ângelo vem aqui, eu aprendo assuntos diferentes. Porque eu não tinha ouvido falar de implantes curtos. E também, Amoras, tem um probleminha que é uma infecção por falta de manutenção peri-implante. É isso, doutor? Isso mesmo. Boa tarde. Obrigado pela... Saudade, porque não estava podendo trazer convidado, agora a gente está podendo, né, doutor? Que bom. Tomara que essa pandemia vá diminuindo o mais rápido possível. Então, a gente vai falar de implantes curtos e, claro, qualquer tipo de implante, qualquer implante que se faça, que as pessoas tenham implantes, eu mesmo tenho implante já, perdi alguns dentes. Tem que ter um cuidado na higienização, como se fosse um dente natural. Porque senão a pessoa pode perder todo o implante, né, Pode doutor? vir a perder, né? E existe um processo inflamatório que nem tem na gengiva, que chama periodontite ou gengivite. No implante tem a periimplantite, que é a inflamação na volta do implante. Então, o que a gente quer falar? Nesse caso, da periimplantite, é o seguinte: manter a higiene como se fosse um dente natural, escovar sempre os dentes, passar um fio dental, fazer visitas periódicas ao dentista para avaliar como está a saúde gengival desses implantes. Ô, doutor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Um paciente que... Porque a gente sabe, se eu estiver errado, o senhor me corrige, tá? Que quem tem perigengivite, é isso? Periodontite. Que a gengiva inflama muito, tal, perde os dentes, tal, colocou implante. Essa pessoa, ela é mais suscetível a ter um perimplante ou não? Olha, se mantiver os cuidados de higiene que o protesista, que a gente passa, que o dentista, ou quem faz a prótese passa, usando o fio dental, a escovação, a visita periódica ao dentista, vai se manter os implantes. Agora, se não tiver uma higiene adequada, como deve ser, pode vir a ter o processo inflamatório que chama periimplantite e talvez perder um implante, perder outro, tal. É raro acontecer, né? E se acontecer de perder um implante por todos esses casos aí que o senhor falou, acaba perdendo osso? Daí ter que fazer um enxerto? Perde o osso, isso tudo é avaliado. Às vezes se remove o implante que está perdido, faz um enxerto no momento que remove esse implante e uns meses depois repõe ele de novo. Tá? Então, em geral, há a possibilidade de repor esse implante. E o que é o implante curto? O senhor tem na mão do senhor, que o senhor vai mostrar aí para nós? Então, eu trouxe aqui uma mandíbula, que seria o maxilar inferior, como algumas pessoas falam. E aqui a gente pode ver uma simulação dos nervos que nós temos aqui na nossa boca, todos nós. E esses nervos vêm até nessa região aqui. Em cada lado da boca tem um. E quando existe uma atrofia dos ossos, quando a pessoa perdeu os dentes há muito tempo, ou até pode ter perdido um implante também, né? Que é raro, mas pode. O implante tem que ser feito acima dessa região onde tem o nervo. E, às vezes, as pessoas perguntam, mas tem que fazer enxerto para eu poder fazer o implante? Não. Hoje em dia existem implantes, tecnologias de implantes curtos, com superfícies tratadas, que dão mais aderência no osso e que evita esse enxerto. Então esse implante curto é um pouco menor, porque a pessoa, para não precisar fazer um enxerto para o implante dar certo ali, alcançar, normal, tem os implantes mais curtos e são também tão bons e resistentes quanto os implantes tradicionais, doutor? Com certeza. O implante tradicional, vamos dizer, a gente considera um implante tradicional, normal, tamanho de 9, 10, 12 milímetros ou mais, 14, 13. E o implante curto, a gente considera de 8 para baixo. Existe implante de 8, de 6, de 5, de 4 milímetros. O importante é o seguinte, desde que o implante esteja bem posicionado, bem instalado, e ele com a superfície tratada, que é dado pelo fabricante, né? Ele instalado e osso integrou, se ele grudou no osso, mesmo que a coroa, a prótese, seja um pouco maior que esse comprimento do implante, que normalmente vai ser, ele vai dar função mastigatória, vai se manter na boca do paciente, não vai trazer problema, claro, desde que seja feito um cuidado de manutenção adequado. Então, que legal. Então, se a pessoa hoje tem aquela preocupação, né, porque não tem a quantidade aqui do osso, hoje, como está avançado, né, doutora? Há um tempo atrás, era até impossível, a pessoa tinha que recorrer ao banco de osso, demorava um tempão
raspão, para cicatrizar, para depois pôr o implante. Hoje é tudo muito mais rápido, né? Então, o enxerto se fazia, tirava de alguma outra região da boca do paciente, por exemplo, do queixinho, da lateral, para repor nessas regiões que faltavam. E hoje existem materiais de laboratório que suprem essa necessidade, evitam uma cirurgia a mais, é um pós-operatório mais tranquilo, é só o pós-operatório do implante, que normalmente não é traumático, é um pequeno acesso que a gente faz as perfurações, instala o implante e muitas vezes em poucos dias, 30, 40 dias, já libera para esse paciente para colocar a prótese. E isso vai dar um conforto, é o que o paciente está esperando, ele quer mastigar, ou ele perdeu um dente que faz falta no processo mastigatório, e com essa tecnologia dos implantes curtos, a gente pode repor facilmente esse processo mastigatório do paciente, não é? E também, às vezes, compromete a estética, né? O paciente fala, mesmo lá atrás, eu não gosto que fique um espaço na minha boca, né? No sorriso, eles mostram o espaço. Então, se consegue fazer isso. Ô, doutor, mas esses implantes curtos, eles são mais para esses casos, se não, usa o implante tradicional. Ah, sim. Se o paciente tiver uma estrutura óssea normal, que a gente considera normal, por exames de imagem, a gente faz raio-x, tomografia odontológica, avalia a largura, a altura, a espessura, tanto que na parte superior também tem uma região que pode ter pouco osso, que é a região mais posterior. Então, a gente pode, aí nesses casos, pode fazer o enxerto simultâneo com o implante. E aí põe um implante de um tamanho mais, vamos dizer, normal, não é? E vai ter um resultado satisfatório para o paciente. Quais são os exames que o senhor pede para um paciente que vai fazer implante, doutor? Quando a gente vê as limitações de osso, que nem nós estamos falando aqui, para instalar implante curto, a gente pede tomografia, chamada tomografia computadorizada Cone-Beam, que é uma tomografia odontológica, que dá uma precisão muito correta da altura e largura do osso, e ainda a gente pede um biomodelo, que seria isso aqui, uma peça que é feita em laboratório, mostrando a quantidade de osso que a pessoa tem e a relação com a inervação da mandíbula, aqui no caso da mandíbula, né? Então, dá essa altura, largura, e isso dá para a gente consegue explicar para as pessoas o porquê que a gente precisa do biomodelo, precisa da tomografia, e qual implante que a gente vai escolher para instalar. Ô, doutor, então os exames são mais relativos à face mesmo, né? Mas pede exame de sangue, algum outro tipo de exame assim ou não, doutor? Nós temos que, acho que até a gente já falou algumas vezes. Todo paciente que a gente vai fazer uma avaliação para esse tratamento, a gente tem que perguntar como é que é a condição de saúde dele. Então, as condições sistêmicas. Por exemplo, pacientes que fazem... a gente pede exames de sangue, sim, para avaliar como é que está a saúde do paciente. Às vezes pede uma avaliação cardiológica também. E o importante que a gente tem que levar em conta, um histórico do paciente, é o seguinte: se o paciente fez radioterapia, que toma remédios para os ossos, tem alguns remédios que são usados para osteoporose, que chamam de bisfosfonatos. Esses medicamentos, quando a pessoa faz uso desses medicamentos, é contraindicada a instalação de implantes. Sério, doutor? Daí tem que suspender para fazer o implante? Teria que suspender alguns meses o uso dos bisfosfonatos, porque eles fazem um processo de condensação óssea. Aí diminui a circulação de sangue, e se eu colocar um implante, que eu vou furar, e o implante para ósseo integral ele precisa de circulação de sangue, precisa do sangue. E aí o organismo, ele não ósseo integra o implante, e aí o organismo expulsa esse implante. Então, e muitas vezes pessoas que assim, mais velhas, acabam fazendo uso desse remédio por conta da osteoporose, principalmente mulheres, não é, doutor? Alguns fazem, E exatamente. Então, as pessoas que fazem esse tipo de uso de medicamento, a gente fala com o médico, pede para suspender. Mas depois que fez o implante, depois de um tempo, pode voltar a tomar os remédios, doutor? Pode, mas não pode ser um medicamento forte, porque se ele for um medicamento que vai fazer uma condensação óssea, vamos dizer assim, muito forte, mesmo depois de 2, 3 anos, ele pode vir a perder o implante
e a prótese Meu com um Deus. todo, né? Então, por isso que é sempre muito bom, né? Também quando o paciente vai até o senhor, fazer uma amnese, né? Anamnese, Anamnese. que chama. É Anamnese. uma avaliação completa, a gente faz o histórico do paciente, né? Por exemplo, o paciente que faz radioterapia é a mesma coisa. A radioterapia diminui a quantidade de vasos sanguíneos, o calibre dos vasos que nutrem esses ossos, e aí circula menos sangue. Então, é contraindicado. O diabético é tranquilo. O diabético tem que ser compensado. Então, a gente manda para o médico, se ele tiver compensado, tudo bem. Se não estiver descompensado, vai lá, trata com o médico acerta a dosagem da glicose dele e depois a gente opera. Então, o sem maior problema mesmo são as pessoas que fazem uso de medicamento para osteoporose. Osteoporose e tem pessoas que tratam de algum tipo de câncer de boca e fazem radioterapia. Então, doutor, e também assim, falar para as pessoas que elas não precisam ter medo, né, de fazer o tão sonhado implante. Tinha pessoas que estavam se programando para fazer um implante esse ano, aí achou o ano passado, jogou para esse ano, achando que a pandemia ia melhorar. A pandemia ainda continua e ainda vai continuar um tempinho, né? Essas situações. Então, assim, os consultórios estão tomando todos os cuidados, né? Sim, todos os consultórios estão tomando esses cuidados e a gente também, no nosso consultório, tem todo esse cuidado de atenção da higiene das pessoas, do ambiente e das pessoas que circulam no consultório, com distanciamento, com menos circulação de gente, com todos os cuidados. Então, quem precisa fazer implantes não precisa ficar com esse medo, não, porque hoje mesmo eu já fiz de uma senhora e foi tudo bem. Doutora Aline. Então, as pessoas ficam, às vezes, receosas de fazer ou têm algum medo, tal, mas não é assim. A gente fala que o procedimento de fazer o implante, hoje, a tecnologia e as técnicas que a gente usa são muito favoráveis e se tornam fácil para o paciente, no pós-operatório tranquilo, sem dores ou poucas dores, mas a gente medica o paciente. Feita no próprio consultório, né, doutor? Consultório. Lá na CTB mesmo, né? Exatamente. Então, não tem problema de a pessoa ter um medo para fazer. Então, não espere mais, né? Para ficar com um sorriso bonito, né, doutor? Exatamente. Quem precisar, estamos à disposição, pode marcar uma consulta, vamos fazer essa avaliação e indicar o que for melhor para a pessoa. Para a pessoa. Gostei de receber o senhor aqui de novo. Tudo bem que a gente foi gravar lá várias vezes, a gente até acostumou, nós até vamos lá na CTB, mas foi um prazer receber o senhor aqui, viu? Obrigado, e estamos à disposição para quem precisar e agradeço aqui a sua atenção.